Cristo vive em mim? 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma luta constante contra a minha velha natureza. Pouco percebemos então dessa vida vitoriosa. Romanos 6,6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida. E dele deixássemos de ser escravos. O Evangelho de Cristo é uma mensagem carregada de amor e que fixa a morte do pecador. O Evangelho esclarece que a única sentença para o pecador é a morte de cruz. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. A palavra de Deus provoca o pecador denunciando a sua transgressão e pronuncia a sua sentença, a saber, a morte. Contudo, é a única mensagem de vida e poder. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Essa mensagem se tornou rara nos púlpitos atuais. Preferem mensagens que tratam do eu e de minhas vontades e de como Deus vai satisfazê-las. E isso não passa de uma mensagem voltada ao homem, uma mensagem que não é cristocêntrica. É uma mensagem sem Cristo, então é uma mensagem vazia. O Evangelho trata da vitória de Deus sobre o pecado e da glória do seu reino. O Evangelho demonstra o que Deus realizou por meio de Cristo, para que fôssemos reconciliados com Ele. Diz em 2 Coríntios 5, 18, 19. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. No Império Romano, ao condenarem alguém à crucificação, significava que aquela pessoa havia perdido o direito de existir. A cruz expunha a humilhação os seus piores inimigos. Era o símbolo máximo da opressão e humilhação. Um homem, ao colocar a cruz sobre os ombros, sabia que não haveria mais retorno à vida. João 12, 24, Jesus diz: e eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Jesus nos diz que, sem a morte do velho, não há manifestação do novo. Assim temos dois pontos de vista, o fim e o começo. Estar crucificado com Cristo significa estar morto para o poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, pois a minha natureza de pecado foi crucificada e morta com Cristo. Romanos 6, 6 a 7. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Estar crucificado com Cristo significa morto para a influência do mundo. Passamos a viver na contramão da história. Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. Fomos rejeitados para uma vida nova. Aqui entra o lado positivo da cruz.
Romanos 6,4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Refeitos para expressar Cristo. Deus faz-se conhecida ao mundo através da manifestação da vida de Cristo em nós. Porque neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. Temos, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Quando somos perseguidos por pessoas que nos ofendem, caluniam ou promovem injustiças, provamos aí que cremos no poder da morte de Jesus. No estar crucificado com Cristo, temos nele o segredo da vitória. A cruz se apresenta nas suas provocações, nas ofensas, nas injustiças. E temos aí a oportunidade de praticar a vitória de Jesus conquistada na cruz, pois em cada provocação temos a possibilidade de mostrar no novo homem o que está escrito em 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muito obrigado e até um próximo vídeo.